Sejam muito bem-vindos à aula número 19 do nosso curso Começando na Unity. Eu sou Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e na aula de hoje entenderemos o que é e como que podemos utilizar o Do While Loop, que no caso é uma versão bem parecida com o While Loop que conferimos na aula passada. E eu sei que só falando pode parecer não fazer muito sentido, então vamos colocar a mão na massa, que como podemos ver já estou com a Unity aberta, mas como sempre o que nos interessa é o nosso código, então vamos abrir o nosso querido script de estudo, e aqui estamos com o código da aula passada, onde estudamos o while loop. Então, como já conferimos isso, podemos deletar este código para começar tudo do zero. E agora que já estamos com o código organizado, vamos pular para os slides para entender um pouquinho melhor. Então, relembrando rapidamente o que vimos na aula anterior, um loop nos permite rodar uma parte do código por quantas vezes nós quisermos, infinitamente se necessário. E na linguagem C#, que é a linguagem que utilizamos na Unity, existem 4 tipos de loops: while, do while, for e for each. Então estamos dedicando uma aula para cada tipo de loop, e como eu disse, nessa aula estaremos estudando o do while loop. Então, no próximo slide, podemos ver que o do while loop é muito parecido com o while loop, ou seja, também precisamos de uma variável de controle para trabalhar com ele. Caso contrário, podemos ficar presos em um loop infinito. Então, a única diferença entre esses dois loops é que o do while loop realiza a verificação depois de executar o código, ou seja, enquanto o while loop realiza a verificação e somente então executa as instruções do nosso código, o do while loop primeiro executa as instruções sem se importar com nada e somente depois realiza a sua verificação. Então, antes de conferirmos o seu exemplo, vale dar aquela traduzida marota, que como vimos na aula passada, loop significa repetição, laço, algo que termina e começa de novo, e a palavrinha while significa enquanto. Então, while loop significa enquanto algo estiver acontecendo, fique se repetindo. Já a palavrinha do, em inglês, significa faça. Então, do while loop é faça alguma coisa enquanto esta condição for verdadeira. Eu sei que pode parecer confuso, então vamos conferir aqui o exemplo. Que temos aqui a mesma variável do tipo inteira, chamada contador, que começa valendo zero. Porque se não tivermos uma variável de controle, o nosso loop fica infinito. E aqui temos o comando do, abre e fecha chaves, e depois das chaves nós temos o comando while, abre e fecha parênteses. Então, dentro do comando do, a gente coloca a instrução do loop, e dentro dos parênteses de while, a gente coloca a condição. Ou seja, primeiro o loop executa o código e somente depois realiza a sua verificação. Então, vamos pegar este exemplo do slide e voltar para o nosso código para colocá-lo em prática? Podemos vir aqui e acima do método start, criar uma variável privada do tipo inteira chamada contador, que como vimos começa valendo zero. E aqui no método start podemos digitar do, que é do, depois abre e fecha chaves, e abaixo a palavrinha while, abre e fecha parênteses. Então, beleza, já temos a estrutura aqui do nosso do while loop, com uma única diferençazinha, que como a nossa condição do while está numa linha à parte, não tem um abre e fecha chaves depois, ao seu final precisamos colocar um ponto e vírgula. Isso aqui é o detalhe que a gente tem que prestar mais atenção. Porque quando a gente cria o while loop normal, a gente simplesmente abre e fecha chaves e aí não precisa do ponto e vírgula. Mas aqui, como não tem abre e fecha chaves depois, precisa desse ponto e vírgula. Então, do abre e fecha chaves, while abre e fecha parênteses. Show de bola! Então, aqui dentro das chaves de do, vamos dizer o que queremos fazer. No caso, queremos utilizar o comando debug.log para escrever na aba console eu amo salgadinho. Show de bola! E como sempre, depois do nosso comando,
temos de acessar a nossa variável do contador e acrescentar 1 a ela. Já que se a gente não acrescentar 1, o loop fica infinito. Então, dentro dos parênteses de while, vamos colocar a condição. No caso, queremos rodar esse loop enquanto a variável do contador for menor que 5. Então, o contador começará a valer 0. Aí escreveremos eu amo salgadinho. Aí ele vai passar a valer 1. E logo em seguida a Unity vai verificar se a variável é menor do que 5. Como 1 é menor do que 5, vai rodar o loop de novo, escreverá novamente eu amo salgadinho, acrescentará 1 à variável, que ficará valendo 2, e realizará a verificação. Ela vai ver que 2 é menor do que 5, então vai rodar o looping de novo, até que a variável não seja mais menor que 5. Então vamos testar. Vamos salvar o script apertando Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E eu sei que agora vocês podem estar pensando, isso é idêntico ao while loop que estudamos na aula passada. Inclusive é até um pouco mais complicado, né? Porque tem que colocar o ponto e vírgula depois do while, tem que colocar o comando do. Então, para que eu vou utilizar o do while loop ao invés do while loop? No caso, você vai utilizar literalmente dependendo do caso. Pode ter alguma circunstância bem específica onde você queira rodar um pedaço de código antes de realizar determinada verificação. Então, se você quer garantir que o seu código fique rodando em loop, mas antes de verificar algo você queira rodar pelo menos uma vez, você estaria utilizando o do while loop. Caso contrário, pode utilizar o while loop normal. Então, tendo feito essa explicação, vamos selecionar a aba console e clicar no play. E se fizermos tudo certinho, veremos que aqui na aba console escreverá eu amo salgadinho 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Show de bola! E como vimos na aula passada também, um looping ele fica rodando e rodando e rodando até sair dele. Ou seja, se abaixo do loop utilizarmos o comando debug.log para escrever olá mundo, o que acontecerá é que esta linha aqui só rodará quando este loop terminar de rodar. Então não importa quantas linhas tenhamos abaixo desta, elas só rodarão quando este loop for concluído. Isso é bem importante de ter em mente, porque às vezes a gente coloca uns códigos depois do loop e se pergunta por que eles não estão rodando. Porque eles só rodam depois que o loop terminar. Então vamos novamente testar, né? Vamos voltar aqui para a Unity para demonstrar direitinho. E como sempre, aqui na aba console vamos limpá-la, né? Para não se confundir. E clicar no play. E agora, aqui na aba console, vai escrever eu amo salgadinho 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E somente depois vai escrever olá mundo, olá mundo, olá mundo, olá mundo. Como configuramos exatamente aqui no nosso código. Então, galera, esta aqui foi a nossa aula de do while loop, que como vocês podem ver é praticamente idêntico ao while loop. Muda, né, que a verificação é feita ao final e tem de colocar um ponto e vírgula também. Então, nas próximas aulas estaremos utilizando os for loops, que no caso temos o for e o for each, que tem uma funcionalidade bem diferente do while loop, que a lógica por trás é basicamente a mesma, mas o jeito que utilizamos e as situações onde utilizamos eles são bem diferentes e nos permitem fazer coisas bem legais. Então vale lembrar que, como sempre, além dos cursos gratuitos que temos aqui no canal, também temos cursos publicados na Udemy. Cursos de acesso vitalício, então comprou uma vez, pode acessar a vida inteira, dá um certificado no final. E o nosso mais recente, este aqui é onde criamos um jogo de luta de rua na Unity. O famoso Beat It Up. Conta com 14 horas de conteúdo, 70 aulas, está bem legal. Também temos o curso onde criamos um jogo de plataforma 2D e ainda na Unity um jogo FPS retrô. Muito maneiro. E se você curte desenvolvimento de jogos, mas prefere trabalhar com a Godot, que é uma outra engine, né, uma outra ferramenta de criação de jogos, também temos um curso de iniciante desta ferramenta, onde criamos nosso primeiro jogo, galera. Este curso aqui conta com mais de 8 horas de conteúdo e 39 aulas,
como sempre explicando o passo a passo de tudo. A Godot utiliza uma outra linguagem de programação, que é a GDScript, que a gente também explica o passo a passo. Então, agradeço a todos vocês que assistiram a aula até aqui e também agradeço a todo o pessoal que apoia a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.